A palavra é Jesus Cristo. Sábado na oitava da Páscoa, 26 de abril de 2025. Oremos. Ó Deus, pela abundância da vossa graça, multiplicais os povos que creem em vós. Olhai benigno para vossos eleitos e revesti da feliz imortalidade os que renasceram pelo sacramento do batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra tem na missa de hoje, na primeira leitura, o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 13 a 21. O salmo responsorial será o Salmo 117, com 3 estrofes e, entre elas, o refrão: Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. E o Evangelho será o de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O problema causado pela cura do aleijado, do coxo na Porta Formosa, agora alcança um nível de reflexão, reconhecimento da parte das autoridades de Jerusalém sobre o milagre que não pode ser desmentido, não pode ser tido como mentira, não pode ser indicado como algo irrelevante. Pedro e João fizeram verdadeiramente um milagre claríssimo, e o povo está comentando, o homem está curado, a prova cabal está na nossa frente. O problema é que como sustentar que estes dois homens continuem falando no nome deste maldito Jesus, que foi crucificado? Então, começaram a discutir entre si dentro do Sinédrio, porque reconheciam que eles tinham estado com Jesus e se admiravam da segurança com que estes homens incultos, pessoas simples e sem instrução, como eram Pedro e João, tinham esta capacidade. Pessoas simples e sem instrução, porém seguras do que estavam fazendo, seguras da sua fé em Jesus. E aí, depois de todas as discussões entre eles, chamaram Pedro e João e ordenaram a eles que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Não falassem em nome de Jesus, nem ensinassem nada em nome de Jesus. Lá vem a resposta, cheia de sabedoria, segurança e fé de Pedro e João, que disseram: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Ou seja, é preferível obedecer antes a Deus do que aos homens. E dirão isso mais tarde. Dirão sim. Quanto a nós, disseram, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Nós não vamos nos calar sobre Jesus Cristo. Então, insistindo em suas ameaças, os sumos sacerdotes deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. A realidade não permitia equívocos, não permitia engano. Agora, a fé em Jesus começava a se espalhar e todos os judeus começavam a pensar: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é este Jesus crucificado que da maldição da cruz, por meio desta gente tão inculta, mas tão segura, está promovendo vida e por onde eles passam está acontecendo coisas que nunca se viu, não é? Senão vistas no tempo do próprio Jesus. E então agora começa a efervescência cristã que toma conta cada vez mais de espaços e incomoda demais
as altas autoridades judaicas de Jerusalém e põe em risco sempre mais a vida dos apóstolos de Jesus. Tudo isso são os efeitos pascais. A Páscoa provoca uma revolução, a revolução do ressuscitado, a revolução do amor que brota do ressuscitado. Não se trata só agora de enaltecer e adorar a Jesus. Sim, isso faz parte daquilo que é a chamada religião, a religio, a religação com Deus no Pontífice Jesus. Mas se trata agora da irradiação caridosa que do nome de Jesus vem e que vai construindo comunhão, comunidade, caridade, doutrina, ensino, irradiação catequética, organização da comunidade, dos crentes, quer dizer, de tudo aquilo que deriva do mistério da Páscoa de Cristo. É a mesma coisa que temos nas nossas comunidades hoje, necessitadas inclusive de reformas, de conversão e de tudo aquilo que combate o mal, a mentira, a corrupção, o fake, não é? Tudo aquilo que os inimigos da cruz de Cristo e do próprio ressuscitado querem injetar nas veias da igreja com repressões, com ameaças, com todo tipo de proibição que inclusive vem exatamente para calar o que se sabe, o que se vê, o que se atesta da fé em Jesus Cristo. E como tem por aí essa tentativa. Todavia, nós cristãos não podemos nos calar, não podemos negar, não podemos trair Jesus. Não, nós queremos testemunhá-lo, apesar da nossa simplicidade e falta de instrução, como de vez em quando somos vistos. A igreja é vista como retrógrada, atrasada e tudo mais, mas isso não importa nada, porque não é a igreja tanto que brilha. O que brilha é o testemunho de Jesus Cristo, o seu Espírito em nós, dentro da própria igreja. Então isso muda tudo, muda tudo. Partilhar muda tudo na pastoral do dízimo, crer muda tudo na vida de uma pessoa. Nós estamos aqui então para beber destas maravilhas neste sábado em que termina a oitava de Páscoa, praticamente dos dias feriais, e amanhã é a culminância desta oitava com, de fato, o oitavo dia após a ressurreição, neste feliz segundo domingo de Páscoa. Hoje também nos despedimos do Papa Francisco, com seu sepultamento após um velório de tantos dias, com milhares de pessoas que passaram diante do seu féretro para dar o último adeus, e rezamos a partir de agora ao próprio Papa Francisco para que ele nos ajude do céu a fazer desabrochar todas as boas sementes que plantou ao longo do seu curto pontificado, mas muito fecundo, pela graça que Deus lhe deu de dirigir como bom e excelente santo pastor a Igreja de Jesus Cristo, fiel até o fim, firme até o fim, inclusive bastante culto, daquela cultura evangélica, daquela sabedoria, daquela sapiência que o Espírito dá com firmeza, com coragem, com bom humor que o caracterizava para os que ele escolhe para serem os pontífices, não é? da Igreja Católica. E agora rezaremos para que o próximo pontífice seja um pastor segundo o coração de Jesus. Inclusive, dê continuidade a este pontificado tão bonito, tão promissor, né? Tão auspicioso que o Papa Francisco fez e que deixa tantas maravilhas a desabrocharem, a frutificarem na vida da Igreja. Que Nossa Senhora hoje nos ajude a sermos testemunhas de tudo isso, e a síntese maravilhosa que o Evangelho de Marcos hoje nos propõe com tudo aquilo que aconteceu durante estes dias da oitava de Páscoa, acalente o coração da gente, consolide nossa fé na ressurreição e nos faça também testemunhas de Jesus Cristo onde quer que a gente vá. Feliz sábado para todos, dentro desta serenidade de luto e de despedida do Papa Francisco, e ao mesmo tempo da esperança e da oração pelos senhores cardeais que deverão eleger a partir dos próximos dias, após as congregações gerais dos cardeais e do conclave,
um novo pontífice para a Igreja Católica. Maria Santíssima, esta arca da aliança, este tabernáculo do Altíssimo, cujo ventre materno e virginal nos deu o Filho de Deus, cubra com seu manto a Igreja Católica e cuide da Igreja. Maria, ajude os cardeais a cuidarem da Igreja do seu Filho, na esperança de um novo pontífice. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Mãe da Igreja, rogai por nós. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.